E mesmo sem tiro, porrada e bomba, sim, WandaVision chegou com 2 episódios fantásticos. Quer saber todas as primeiras impressões? Então vem pro vídeo de hoje. Fala galera, João Marcos Carneiro aqui. Hoje, para passar essas primeiras impressões de WandaVision, finalmente o dia 15 de janeiro chegou. E junto com ele, os 2 primeiros episódios dessa série que depois de mais de um ano e meio para falar a verdade, voltou a ter conteúdo de Marvel inédito pra gente dentro desse universo cinematográfico incrível. Bom, a série, como a gente já imaginava, né, traz uma vida normal da Wanda e do Visão recém-casados. E é justamente dessa forma que o primeiro episódio começa. Eles chegam então à vila, ao bairro, chame como você quiser, de Westville, e eles começam então a viver uma vida normal de casados dos anos 50. Ou seja, o que isso significa? A mulher fica em casa e o homem vai trabalhar fora. E é justamente isso que acontece. O Visão, ele vai sim trabalhar numa empresa, aí chegando lá, como vocês sabem, né, ele é muito produtivo, né? Ele não é um humano, ele é muito produtivo. E ele começa a ser muito elogiado pelos companheiros de trabalho, até pelo chefe também. Só que é nesse momento que o Visão ele se liga que naquela mesma noite ele já tinha marcado um jantar com o chefe dele e a esposa dele, o senhor e a senhora Hart. E é por esse motivo, por exemplo, que tinha no calendário da casa deles lá um coraçãozinho desenhado naquele dia ali que eles estão vivendo. E ele e a Wanda olham para aquilo e não entendem. Nossa, mas o que é isso? O que não é? E tal. E aí a Wanda meio que começa a fazer um joguinho. Ah, eu não acredito que você esqueceu dessa data e tal. E aí começa a achar que seria, vamos dizer assim, um encontro romântico entre eles, né? Para eles comemorarem esse casamento. Só que quando o Visão ele percebe que o encontro, na verdade, é com o chefe dele, a Wanda ela já está organizando junto com a vizinha Agnes, que a gente já falou bastante sobre ela, no meu vídeo falando de fatos que você precisa saber, 10 fatos que você precisa saber antes de assistir WandaVision, e mesmo agora já tendo assistido os 2 primeiros episódios, eu ainda considero aquele vídeo muito importante para você, então já aproveitando, já clica aqui para assistir esse outro vídeo. Mas, junto com a vizinha Agnes, que chega, meio que se infiltra ali na casa dela, invade, se convida para entrar, as duas começam a ler revistas, né, que falam desse encontro de casais, coisas para fazer, para não fazer, etc e tal. E fica tudo muito engraçado, porque como eu já disse também anteriormente nos outros vídeos que eu falei de WandaVision, né, ele seria muito relacionado à comédia por causa dos sitcoms dos anos 50, 60 e por aí vai, que ele faz relação. E isso acontece aqui. É muito engraçado vários e vários momentos da série. Você parece que está em outro mundo, parece que você não está assistindo um conteúdo da Marvel. Mas isso a gente vai falar melhor daqui pra frente. Mas agora é a hora, gente, de você já se inscrever nesse canal aqui, porque eu vou trazer mais vídeos aqui sobre WandaVision, sobre Marvel nos próximos dias e você não pode perder, porque se você não tiver inscrito você vai perder e isso é ruim. Então se inscreve e aciona o sininho, porque além de você não perder, você garante que você vai receber uma notificação te avisando quando sair vídeo novo. E aí você realmente não perde nada e já vai deixando o seu like aí para eu saber que você está gostando desse vídeo aqui de hoje, beleza? Aí esse jantar, gente, ele vai ser muito importante. Várias coisas a gente consegue pescar nesse jantar que eu vou falar melhor daqui a pouquinho no final do vídeo. Então você aguenta aí, porque daqui a pouquinho eu vou falar de coisas importantes realmente dessa série para esse universo, esses 2 primeiros episódios, coisas que a gente pode levar e refletir
para daqui para frente a gente começar a entender melhor esse contexto. Então aguarda um pouquinho aí, e agora vamos falar um pouquinho também do episódio número 2, que aí eles já saíram dos anos 50 e estão nos anos 60, sem nenhuma explicação, beleza? Não acontece nada entre o episódio 1 e o episódio 2 que mostre pra gente que eles precisaram sair desses anos 50 para ir para os anos 60, tá? Mas a gente já tem uma pequena mudança aí no contexto. Porém, mesmo eles tendo mudado de uma década para outra, é como se um dia o primeiro episódio tivesse acontecido num dia e o episódio número 2 acontecesse no dia seguinte. Porém, é uma coisa muito difícil de explicar. Porém, acho que deu para você entender. Eles saem dos anos 50, vão para os anos 60 no segundo episódio, mas é como se um dia fosse após o outro. Como a gente está falando de uma série completamente irracional, né? Não dá pra gente explicar isso na realidade. Isso aqui também fica confuso tentando trazer aqui para nossa realidade, mas é isso daí, tá certo? Então o segundo episódio fala dos anos 60 e a Wanda e o Visão, eles vão se apresentar, vamos dizer assim, para os vizinhos e criar um laço ali entre a região ali, né, de Westville, onde eles estão morando e tentando levar essa vida normal. Então o Visão, ele vai para um encontro de homens do bairro para falar besteira, e ele solta uma ótima, ele fala que o Thor é comunista, aí os caras começam a dar risada, enfim. E a Wanda, ela vai para um encontro de mulheres do bairro que estão organizando um evento que vai arrecadar fundos para uma instituição de crianças do bairro. Pô, legal, né? E aí, né, as pessoas do bairro, elas se apresentam nesse festival e a Wanda e o Visão, eles se apresentam também. Só que o que acontece? Nesse encontro do Visão com os homens, ele pega um chiclete. E sem querer ele engole esse chiclete. Esse chiclete desce e atrapalha ali as engrenagens dele, né? E aí ele começa a ficar meio louco. E aí a gente tem uma das melhores cenas, pelo menos de humor, da série nesses 2 primeiros episódios, que é a apresentação da Wanda e do Visão para esses vizinhos. É um negócio incrivelmente engraçado, galera. Certo? E pra mim é nessa cena assim que o Paul Bettany ele se destaca ainda mais nessa nova roupagem do Visão. É uma nova visão do Visão, um Visão humorístico, engraçado, divertido. E a Wanda se encaixa muito bem nesse contexto também. O elenco nesses 2 primeiros episódios já começa a mostrar a que veio. A gente nem precisa se alongar muito para falar da Elizabeth Olsen e do Paul Bettany, que a gente já esperava que dessem show, assim como eles foram muito bem nos outros filmes do universo da Marvel em que eles estiveram presentes. Mas aqui, além de serem pela primeira vez protagonistas dos filmes, coisas que até então não tinha acontecido, né? Eles não tiveram um filme só deles e agora eles ganham muito merecidamente um conteúdo em que eles são os protagonistas e eles pegam esses personagens que a gente já conhece e, como eu já disse agora há pouco, dão uma nova cara. Eles trazem esse humor clássico dos sitcoms aqui para a série e para esses personagens que até então não tinham tido essa cara, essa característica mais engraçada, mais leve. A Wanda era uma personagem muito séria, muito carregada emocionalmente. E a gente deve começar a ver isso retornar de um tempo até o final da série. Tipo, da metade pro final. No último terço da série, a gente deve ver essa Wanda mais carregada emocionalmente de volta. Mas até aqui, cara, que show de comédia que eles dão. Você realmente senta e vai dar risada. É lógico que no universo da Marvel, muitas tiradas, sátiras são feitas ao longo dos filmes, né? Que são aqueles momentos mesmo para dar uma abaixada na poeira e a gente respirar um pouco, certo?
Mas aqui a comédia ela tá muito impregnada e muito bem feita pelos dois atores. Bom, já falamos a história, já falamos do elenco, agora vamos falar de algumas surpresas que a série nos trouxe, como por exemplo, então, essa nova forma de contar uma história do universo da Marvel nos cinemas, ou no caso aqui, né, o universo cinematográfico da Marvel, incluindo agora as séries, trazendo comédia e um novo contexto que não envolve só guerra, destruição, gente morrendo, combate, luta. E pode ser um risco, muita gente não vai gostar, porque vai falar, mas isso não é Marvel, isso é outra coisa. Calma, é só isso que eu peço. Até o momento aqui de gravação desse vídeo, 94% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e 91% do público. Isso tende a cair, é claro, com o passar dos dias, mas a primeira análise é muito boa, passadas alguns dias, né, que a crítica teve acesso e algumas horas em que o público teve acesso. Mas essa é uma série que com certeza a nota da crítica vai ser mais alta que a do público, justamente por essa questão de que o público vai falar: pô, mas cadê a guerra? Cadê a destruição? Isso não é Marvel. Muita gente vai abaixar a sua nota por causa disso e vai meio que apagar o brilhantismo da comédia apresentada. Talvez fique mais claro pra gente a necessidade de fazer isso não só como uma nova forma de contar uma história e não só como uma forma de homenagear e criticar os sitcoms, porque a crítica ela tá lá presente também com relação a isso, mas com o passar do tempo a gente vai entender por que eles fizeram isso. Por enquanto, vamos mais curtir, gostar e vamos buscar entender depois. Tudo começa a ficar ainda mais estranho, né? Porque a gente sabe que aquilo que está acontecendo não é uma realidade, né? Pelo menos não concreta. Mas quando tem esse jantar, então, que eu citei, do senhor e da senhora Hart, os chefes do Visão ali no trabalho dele, humano, eles vão pro jantar e eles começam então a questionar o casal, perguntando a história deles. Quando que vocês se casaram, quando que vocês se conheceram, de onde vocês vieram. E eles ficam assim, sem resposta. De onde vocês dois vieram? Há quanto tempo estão casados? E por que vocês não têm filhos ainda? A nossa história... O que minha esposa quer dizer é que viemos Vieram de onde? Se casaram quando? Além disso, mais na sequência do jantar, então, esse chefe dele, do Visão, ele engasga com uma azeitona e ele começa a ficar sufocado. A mulher dele começa a falar para ele, para com isso, achando como se ele estivesse brincando, sabe? Até o momento em que ele engasga de verdade mesmo, né? Ele tá engasgado, mas ele tenta e não consegue. Aí ele cai da cadeira no chão. Aí a Wanda fala pro Visão fazer alguma coisa. Aí o Visão usa o poder dele de conseguir ultrapassar objetos, estruturas, enfim. Ele bota a mão lá na garganta do cara e tira a azeitona e o cara volta à vida. No meio disso, a mulher do cara para de olhar para ele, pro marido dela, e pedir para ele parar com aquilo, e começa a olhar pra Wanda, dando risada. Em nenhum momento ela faz uma cara de tipo, meu Deus, meu marido tá morrendo. Não. Ela começa a olhar pra Wanda e aí começa a falar pra ela parar de fazer aquilo. Isso é um indício muito forte de que a Wanda tá fazendo alguma coisa nessa realidade. A gente ainda não consegue dizer se por ela própria, por vontade dela, se controlada por alguém, aonde que ela tá no momento atual da realidade 2022 em que o UCM está localizado, mas já é um indício de que tem alguma coisa errada. Outro momento, aí já no segundo episódio, a gente tem uma imagem até que apareceu nos trailers, que é um aviãozinho colorido, porque a gente tem esses sitcoms dos anos 50 e 60, preto e branco. E aí do nada aparece um avião
de brinquedo, pequenininho, colorido. Um pouco mais pra frente, nesse segundo episódio também, uma das vizinhas da Wanda, ela faz um corte na mão e o sangue que começa a escorrer da mão dela tem cor. Tá tudo em preto e branco na cena, mas aquele sangue é vermelho, dá pra gente ver. Nesse mesmo momento, nessa mesma cena, tem um rádiozinho no fundo e alguém começa a chamar: Wanda, Wanda, o que você tá fazendo? Onde você tá, Wanda? Tem alguém naquele rádio chamando por ela, o rádio explode. E aí é nesse momento que a mulher está segurando um copo, o copo quebra e aí ela tem o corte na mão. É um momento complicado, que deixa a gente com dúvidas. O que está acontecendo? A Wanda parece que tem dúvidas. Nós também temos. E um pouco antes até inclusive desse acontecimento, a gente tem a primeira aparição da Mônica Rambeau. Mas essa aparição também é estranha, está recheada de dúvidas e também de uma crítica importante que o sitcom, que está sendo feita aos sitcoms aí dessa época dos anos 50 e 60. A atriz Teyonah Parris, então, que faz a Mônica Rambeau, ela aparece pela primeira vez nessa reunião que eu citei das vizinhas, né, em que a Wanda vai participar, e ela se apresenta para a Wanda como Geraldine. E ela solta uma frase assim: eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Essa frase, ela é muito importante por dois motivos. O primeiro é muito claro. A gente sabe que essa atriz interpreta a Mônica Rambeau na série, mas ela se apresenta como Geraldine. Ou seja, o que ela está fazendo ali com outro nome e dizendo que não sabe o que está fazendo ali? Isso é importantíssimo para a sequência. A gente ainda não consegue determinar o porquê exatamente que ela não sabe o que ela está fazendo ali, mas ela está ali. E o outro significado dessa frase, e que é muito importante, é uma crítica aos sitcoms dos anos 50 e 60. Porque naquela época, nunca você veria um negro com um papel de destaque por ali. No máximo, eles seriam o quê? Um empregado, uma empregada, só isso. Jamais uma vizinha importante dentro da série. Nunca. E é então, o que o negro está fazendo ali? Ela não sabe o que esse negro está fazendo ali, certo? Então é uma crítica importante que eles colocam lá, não é o foco principal da série, mas está lá. E já que eles usam esses sitcoms, eles aproveitam para inserir essa crítica social importantíssima lá. E para finalizar esse vídeo aqui, a última cena desse episódio 2 que deixou a gente impactado. A Wanda e o Visão, eles voltam daquele show de talentos em que eles se apresentam, que é uma cena muito engraçada, eles voltam para casa e a Wanda misteriosamente está grávida. Nesse meio tempo deles saírem lá do local, lá na cidade, enfim, no centro, sei lá onde, até chegarem em casa. Ela parece grávida misteriosamente. E aí eles escutam um barulho na rua, eles vão ver o que está acontecendo. E aí do nada, é uma cena que tá no trailer também, sai uma pessoa numa roupa para se proteger de abelhas, cercado de abelhas, saindo de um bueiro, olha em direção aos dois, a Wanda solta um não, mas um não que arrepiou até o último fio de cabelo aí que você tem, não importa onde. E ela fala não, de tipo, você não vai me atrapalhar. E aí meio que ela volta no tempo, no momento em que eles estão na sala, que o Visão percebe que ela tá grávida, e acaba assim o episódio com os dois felizes, com a Wanda grávida do primeiro filho do casal, que na verdade são gêmeos. Tem muita coisa vindo aí. Até sexta-feira que vem a gente já criou 800 teorias.
Certo? Essas são as minhas primeiras impressões. Se você tem mais alguma coisa que você percebeu na série de impacto, de importante, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder os próximos conteúdos de WandaVision aqui e a gente formar essa comunidade falando muito de Marvel aqui nos próximos vídeos, mas não esquecendo também dos outros conteúdos importantíssimos, certo? Eu trouxe também aqui recentemente, ontem para ser mais exato, um vídeo de 1 minutinho contando para vocês do retorno do Chris Evans também para o universo cinematográfico da Marvel. Clica aqui agora em cima para assistir. E é isso, galera. Um grande abraço a todos e tchau!